Nides. Lisânias era governador de Abilene. Anás e Caifás eram os presidentes dos sacerdotes. Foi nesse tempo que Deus deu no deserto a mensagem de João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos teus pecados, sejam batizados, e Deus os perdoará. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho do Senhor, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os montes serão aplanados. As estradas tortas ficarão retas e os caminhos com altos e baixos ficarão planos. E toda a humanidade verá a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizados. E ele dizia a todos: raça de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam as coisas que mostrem que vocês se arrependeram. E não comecem a dizer entre vocês mesmos: Abraão é nosso antepassado, porque eu afirmo que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá boa fruta será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas deve dar uma a quem não tem, e quem tiver comida deve repartir com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram a perguntar a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? Não tomem pela força dinheiro de ninguém, dizia João, nem por meio de acusações falsas, e fiquem contentes com o ordenado que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, com a pá que tem na mão, e ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quando anunciava as boas-vindas, João aconselhava o povo de várias maneiras, mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia se casado com Herodias, a mulher do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez coisas pior ainda, mandou pôr João na cadeia. O batismo de Jesus. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi. Quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. E veio uma voz do céu dizendo: tu és meu filho querido, e me dás muita alegria. Os antepassados de Jesus. Quando Jesus começou o seu trabalho, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Malqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Joda, filho de Joanã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadão, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé,
filho de Obedé, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esron, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Nacor, filho de Seruque, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Sala, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou